Pense por um segundo no que significa a palavra justiça. Para nós, hoje, ela pode evocar imagens de um tribunal, de uma cela, de uma segunda chance. Mas essa é uma ideia muito recente. E se eu te dissesse que, por quase toda a história da humanidade, a justiça não tinha o objetivo de corrigir, mas sim de quebrar, de transformar o corpo humano em uma tela para a mais terrível criatividade? Não estamos falando apenas de dor. Estamos falando de uma engenharia do sofrimento, de métodos tão perversamente inteligentes que atacavam não apenas a carne, mas a própria alma. As histórias que você vai ouvir não são sobre monstros de contos de fadas. São sobre pessoas. Pessoas como você e eu que criaram, aplicaram e às vezes assistiram a esses espetáculos de agonia. E a pergunta que vai ecoar em sua mente não é apenas como eles puderam fazer isso. A verdadeira pergunta, a mais desconfortável, é: será que essa escuridão realmente desapareceu? Ou ela apenas aprendeu a se esconder melhor dentro de nós? Prepare-se para olhar para o abismo, porque às vezes o abismo olha de volta. Agora vamos para mais uma história cruel da humanidade. Masmorra dos Ratos, imagine a escuridão total. Não o escuro do seu quarto à noite, mas uma escuridão palpável, úmida, que parece ter peso. Você está acorrentado a uma parede de pedra na parte mais profunda da Torre de Londres, sem poder se mover. O único som é o da água do rio Tâmisa, subindo lentamente, lambendo as paredes da sua cela. Mas o medo que te consome não é o de se afogar. É o som que vem com a água. Um ruído baixo, um arranhar de patas. Depois dezenas, centenas. Esta era a Masmorra dos Ratos. A cela era uma armadilha genial e cruel. Construída abaixo do nível do rio, a maré crescente não apenas inundava o chão, mas forçava as hordas de ratos das margens a fugir para o único lugar seco disponível, o seu espaço. A tortura começava na mente. Na escuridão, sua imaginação era sua pior inimiga. O som se aproximando, o cheiro dos animais molhados, a antecipação do primeiro toque. E então ele vinha. O primeiro roçar de pelos na sua pele, seguido da primeira mordida afiada. Os ratos, famintos e irritados pelo confinamento, não tinham outra fonte de alimento. A punição não era uma morte rápida, mas sim ser consumido lentamente, pedaço por pedaço, em completa escuridão, ouvindo apenas a sinfonia do seu próprio desmembramento. Para os guardas lá em cima, era apenas o som abafado do rio. Para você, era a eternidade no inferno. Você já ouviu o som de uma articulação se deslocando? Aquele estalo úmido, um barulho surdo que parece ecoar dentro dos seus ossos. Agora, imagine ouvir esse som vindo do seu próprio corpo, de novo, e de novo, e de novo. Este era o potro, um instrumento que parecia uma cama, mas era na verdade uma máquina de desconstrução humana. Seus pulsos e tornozelos eram amarrados a rolos em extremidades opostas da estrutura. Com cada volta de uma manivela, a tensão aumentava, de forma excruciante. Primeiro, os músculos gritavam, esticados além de qualquer limite natural. Depois, os ligamentos, as fibras que unem seu esqueleto, começavam a se rasgar como tecido podre. E então vinha o som, o estalo surdo do seu ombro se deslocando da articulação. Depois o cotovelo, o quadril, os joelhos. O objetivo não era apenas a dor física, que era avassaladora, mas sim quebrar o espírito. Era uma ferramenta para extrair confissões. Sob essa agonia, pessoas como você e eu confessariam qualquer coisa, diriam qualquer nome, apenas para fazer a dor parar por um único segundo. A verdade de um homem tem um limite, e o potro foi projetado para encontrá-lo. A jovem Anne Askew, no século XV, foi submetida a isso. Ela se recusou a trair suas amigas. Os homens giraram a manivela até que cada uma de suas articulações estivesse deslocada, deixando-a paralisada no chão. Mesmo assim, ela não falou. Seu corpo estava quebrado, mas seu espírito não. Ela teve que ser carregada em uma cadeira até a estaca, onde foi queimada viva, sentindo cada chama sem poder se mover. Passagem pela quilha para. Um marinheiro. O navio é seu universo. É seu lar.
sua fortaleza, sua única proteção contra a fúria implacável do oceano. Agora, imagine esse mesmo lar se virando contra você, tentando te esfolar vivo. Esta era a passagem pela quilha, uma punição reservada para os crimes mais graves a bordo. O processo era brutalmente simples. Uma corda era amarrada em você, passada por baixo de todo o casco do navio, de um lado ao outro. Então você era jogado ao mar. A tripulação, seus próprios companheiros, começava a puxar a corda com força. O choque da água fria era apenas o começo. Seu corpo era arrastado violentamente contra o casco. E um casco de navio daquela época não era liso. Era um ecossistema de cracas, conchas e corais, cada um afiado como uma navalha. A cada centímetro que você era arrastado, sua pele era rasgada. Sua carne era esfolada até os ossos. Se tivesse sorte, bateria a cabeça na quilha de madeira maciça e perderia a consciência. Senão estaria totalmente desperto, sentindo a água salgada queimar suas feridas abertas, enquanto seus pulmões se enchiam de água. Se, por um milagre quase impossível, você sobrevivesse à primeira passagem, as opções eram sombrias. Poderia ser arrastado de novo, morrer lentamente de uma infecção generalizada, ou viver o resto dos seus dias como um mapa de cicatrizes, um exemplo ambulante do preço da desobediência. A punição não acontecia no navio, mas pelo navio. Seu lar se tornava o monstro. Esmagamento por elefante. Pense no poder colossal de um elefante. Um animal magnífico, capaz de uma força que desafia a nossa compreensão. Agora, imagine toda essa força, todo esse peso sendo deliberadamente concentrado em um único ponto: o seu crânio. O esmagamento por elefante era uma forma de execução na Ásia, especialmente na Índia, e era tão aterrorizante quanto parece. Mas o que torna essa punição verdadeiramente perturbadora não é apenas o método, mas a trivialidade do motivo. Sim, era usado para crimes graves, mas também para ofensas mundanas, como não pagar seus impostos. A vida de uma pessoa comum poderia ser terminada de forma tão espetacular por uma simples dívida. Pior ainda, havia governantes que ordenavam essas execuções em massa simplesmente porque estavam entediados. Sua vida, a de pessoas como você e eu, valendo menos que um momento de entretenimento para um homem poderoso. A execução era um evento público. O condenado era amarrado e forçado a se ajoelhar. O elefante, treinado especificamente para essa tarefa, era guiado por um tratador. Havia a maneira rápida, onde o elefante era instruído a pisar diretamente na cabeça, resultando em uma morte instantânea e gráfica. E havia a maneira cruel, a teatral. O elefante era guiado para esmagar primeiro as pernas, depois os braços, membro por membro, quebrando ossos e prolongando a agonia sob os olhares da multidão, até que o golpe final fosse dado. Era a demonstração máxima de poder. O governante não estava apenas matando um homem, ele estava mostrando que podia comandar a maior das criaturas da terra para ser sua carrasca. Empalamento. Imagine uma dor tão profunda, tão penetrante, que a própria força da gravidade se torna sua maior inimiga, seu carrasco final. Esta era a essência do empalamento, uma prática horrivelmente aperfeiçoada por figuras como Vlad, o empalador. Não se tratava simplesmente de perfurar uma pessoa com uma estaca. A arte sombria estava em como isso era feito para prolongar a vida e, consequentemente, a agonia. A vítima era posicionada sobre uma estaca de madeira grossa, geralmente com a ponta arredondada e bem lubrificada. A estaca era então inserida pelo ânus ou pela vagina. A ponta arredondada era crucial. Ela não perfurava os órgãos vitais imediatamente. Em vez disso, ela os empurrava para o lado à medida que a estaca avançava com o peso do corpo. Após a inserção inicial, a estaca era fincada no chão e a vítima era deixada suspensa. E aqui, a gravidade assumia o controle. O peso do próprio corpo da pessoa a empurrava lentamente para baixo, forçando a estaca a subir cada vez mais através de seu torso. Poderia levar horas, às vezes dias, para que a estaca finalmente emergisse pelo ombro, pescoço ou boca. Durante todo esse tempo, a pessoa estava viva, consciente, sentindo cada centímetro de sua violação interna.
Eles se tornavam esculturas vivas de agonia, expostas em praças públicas ou ao longo de estradas como um aviso grotesco para qualquer um que ousasse desafiar o poder. O empalamento não era apenas uma execução, era uma declaração. Era transformar o corpo humano em uma bandeira de terror. Poena Culei, você está trancado em um saco de couro grosso. A escuridão é total e sufocante. O ar está acabando. Mas você não está sozinho. Com você, lutando pelo mesmo oxigênio escasso, estão o pânico de um cão, a fúria de uma víbora, o arranhar de um galo e o caos frenético de um macaco. Esta era a Poena Culei, a pena do saco. Uma punição da Roma antiga reservada para um dos crimes mais hediondos aos olhos da sociedade. O parricídio, o assassinato do próprio pai. A lógica por trás disso era profundamente simbólica e cruel. O criminoso, que havia rejeitado sua família e a ordem humana, era selado em um microcosmo de natureza caótica, negado até mesmo o direito a uma morte humana. A morte por afogamento, quando o saco era finalmente jogado em um rio, era quase uma libertação. O verdadeiro terror acontecia antes. Dentro do saco, os animais, igualmente apavorados e confinados, inevitavelmente se atacavam e atacavam você. Você seria mordido pela cobra, arranhado pelo macaco, bicado pelo galo, tudo isso na escuridão claustrofóbica, sem espaço para se defender. O desespero não era só seu, era compartilhado, amplificado e multiplicado, uma cacofonia de terror, primal antes do silêncio frio do fundo da água. Era uma punição que não apenas tirava a vida, mas destruía a própria identidade do condenado, forçando-o a perecer em meio a uma explosão de selvageria que ele mesmo, segundo a lei, havia iniciado ao cometer seu crime. Tortura com ratos e, se o seu próprio corpo se tornasse uma armadilha e a única saída para uma criatura apavorada fosse literalmente através de você? Essa era a lógica perversa por trás da tortura com ratos. Um dos métodos mais notórios envolvia colocar uma gaiola com um lado aberto, contra o abdômen nu de um prisioneiro. Dentro da gaiola, um rato. A outra extremidade da gaiola era então aquecida com tochas ou brasas. O rato, em pânico total, buscando desesperadamente uma fuga do calor escaldante, faria a única coisa que seu instinto de sobrevivência lhe diria para fazer: cavar. Ele cavaria através do único material macio disponível, a sua carne. A sensação de garras e dentes rasgando seu estômago, entrando em sua cavidade abdominal, era uma agonia que a mente mal consegue processar. O horror aqui é a violação do espaço mais íntimo que existe, o seu próprio corpo. A criatura não te ataca por maldade, mas por puro desespero, uma perversão grotesca da natureza. Uma variação ainda mais sinistra, supostamente usada em regimes mais modernos, era chamada de retoscópio. Um tubo era inserido no reto da vítima e um rato era colocado dentro. O rato, buscando a saída na escuridão, só tinha uma direção: para rir. A tortura não era apenas física, era uma quebra psicológica total, uma invasão que deixava a vítima permanentemente destruída, mesmo que sobrevivesse. Era a prova de que a maior crueldade, às vezes, é forçar uma criatura a destruir outra para poder viver. Gaiola suspensa, gibbeting. Sua morte não é o fim da sua punição, é apenas o começo de uma nova função. Você não é mais uma pessoa, mas uma atração turística, um lembrete podre e fedorento para todos que passam. Bem-vindo ao gibbeting. Após ser enforcado, o corpo do criminoso não era enterrado com dignidade. Em vez disso, ele era colocado em uma gaiola de ferro feita sob medida, um tipo de esqueleto metálico que envolvia firmemente o corpo. Essa gaiola era então pendurada em um poste alto, em um local público de grande movimento, como um porto, uma ponte ou uma encruzilhada, que lá você ficava. No início era a humilhação final. Sua família, seus amigos e milhares de estranhos viam seu corpo balançando ao vento. Depois vinha a decomposição, à vista de todos. Os pássaros vinham bicar sua carne. Os insetos faziam de você um lar. O cheiro se tornava insuportável para os moradores locais, que frequentemente reclamavam às autoridades, mas o corpo não era removido. Ele permanecia ali por meses,
às vezes anos, até que apenas um esqueleto chacoalhando dentro de uma gaiola de ferro restasse. Você se tornava parte da paisagem, um monumento permanente à crueldade do Estado. A mensagem era inconfundível e brutalmente eficaz. Se você desafiar a lei, não apenas morrerá, mas sua própria memória será profanada, e seu corpo servirá como uma lição de horror para as gerações futuras, negando-lhe até mesmo o descanso da sepultura. Escafismo imagine ser transformado lentamente em um ninho vivo. Um banquete ambulante para tudo que rasteja, nada e voa. Esta era a prática persa conhecida como escafismo, ou o suplício dos botes. O condenado era colocado nu dentro de um bote oco. Outro bote era amarrado por cima como uma tampa, deixando apenas a cabeça, as mãos e os pés para fora. Então começava o ritual diabólico. A vítima era forçada a consumir enormes quantidades de leite e mel. Essa dieta tinha um duplo propósito. Primeiro, causava uma diarreia violenta e incontrolável que preenchia o interior do bote com excrementos. Segundo, o mel era também espalhado por todo o seu rosto e membros expostos. Feito isso, o bote era empurrado para o meio de um lago ou pântano e deixado sob o sol escaldante. O cheiro doce do mel e o odor fétido dos excrementos eram um convite irresistível para a vida selvagem. Insetos de todos os tipos chegavam. Moscas, vespas e besouros se alimentavam do mel e depositavam seus ovos em sua pele, em seus olhos, em sua boca. Mas o pior acontecia dentro do bote. Vermes e larvas começavam a se proliferar em seus próprios dejetos e então começavam a devorar seu corpo por dentro, enquanto você ainda estava vivo. Para garantir que o processo fosse o mais longo possível, a vítima era alimentada com mais leite e mel todos os dias. Não era uma execução, era o cultivo da morte. Relatos dizem que um homem sobreviveu por 17 dias nessas condições. Oubliette, finalmente, chegamos ao terror absoluto. Uma punição onde a dor, os insetos e os espectadores desaparecem e tudo o que resta é você, a escuridão e o nada. A pior morte não é a dolorosa, é a solitária. É ser apagado da existência enquanto você ainda respira. Esta é a oubliette. A palavra vem do francês oublier, que significa esquecer. E esse era exatamente o propósito. Uma oubliette era uma masmorra especial. Muitas vezes um poço profundo ou uma cela extremamente apertada, acessível apenas por uma pequena abertura no teto. A vítima era simplesmente jogada lá dentro. A cela era frequentemente tão pequena que era impossível ficar em pé, sentar-se confortavelmente ou deitar-se. Era um confinamento projetado para quebrar o corpo e a mente. Mas o verdadeiro horror não era o desconforto físico, era o silêncio, era a escuridão. Era o conhecimento de que você foi colocado ali para ser esquecido. Ninguém viria. Não, haveria comida nem água. Você ficaria ali gritando até sua voz desaparecer, talvez na companhia dos ossos em decomposição do último prisioneiro esquecido. Você morreria lentamente de sede ou fome, enlouquecido pela solidão e pela escuridão. Em lugares como o Castelo de Leap, na Irlanda, uma oubliette foi descoberta no século XX. Estava cheia de tantos esqueletos humanos que foram necessários vários vagões para removê-los todos. A oubliette era a aniquilação da sua existência, antes mesmo da sua morte. As histórias que você ouviu são um espelho. Elas não refletem apenas a brutalidade de um passado distante, mas também o potencial sombrio que se esconde na natureza humana. A grande questão não é o que eles fizeram, mas o que nós somos capazes de fazer. Se essa jornada te fez questionar, te deixou desconfortável ou te fez pensar, compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. Qual dessas histórias te impactou mais? E se você tem coragem de continuar olhando para os cantos mais escuros da história e da psicologia humana, considere se inscrever para não perder os próximos vídeos.